pandemia do coronavírus indiscutivelmente é o tema de 2020, não tenho dúvida nenhuma. Mas como ele pode cair numa redação de vestibular? A gente colocou aqui nesse vídeo 5 possíveis temas relacionados ao Covid-19. A gente também colocou aqui na descrição, clica lá, um link para você baixar um PDF com esses 5 temas e poder desenvolver seu texto. Nesse link aqui que a gente colocou, você também encontra como fazer para enviar sua redação, para a gente corrigir e te dar dicas e caminhos para aprimorar seu texto. Então, vem ver quais são esses temas para estar muito bem preparado para discutir esse assunto. Uma das questões que mais impactou ou que está impactando a vida das pessoas foi a quarentena imposta. Isso nos leva ao primeiro tema: limites da liberdade em tempos de pandemia. Essa seria a principal discussão, mas esse tema podia aparecer de várias formas, como por exemplo a internação compulsória de quem foi diagnosticado com o vírus, ou a quarentena obrigatória mesmo, fechamento de lojas, fechamento do comércio. Isso aí pode ser uma discussão muito legal para esse assunto. Bom, para temas assim, a discussão que se coloca é uma discussão clássica sobre o papel do Estado. E um conceito muito legal que eu sugiro que você conheça é o de contrato social. Tem muitos pensadores, como Thomas Hobbes, o Rousseau, o John Locke, chamados filósofos contratualistas. Entre eles tem algumas diferenças, mas o ponto em comum é que acreditam que em sociedade a liberdade individual deve ser limitada pelo Estado, para que as pessoas tenham segurança. Esse é o princípio, tá bom? Você limita a liberdade para garantir segurança. Sendo assim, para eles, o indivíduo não pode fazer o que quiser, se isso prejudicar a sociedade como um todo. E é justamente esse o princípio que está por trás de leis, como a da quarentena ou de internação compulsória, já que uma pessoa que não respeita a quarentena pode prejudicar toda a sociedade. Legal? Além desse conceito, acreditamos que aqui também dá para usar o conceito de ética aristotélica. Se você ainda não viu o vídeo, clica aqui no card e já deixa aberto para ver depois desse vídeo. O principal desse conceito é que devemos agir pensando no bem comum. Assim, a minha limitação da liberdade é posta ou pensada levando-se em consideração o bem da sociedade como um todo. Acho que esse conceito já daria um bom caminho para a construção dessa argumentação para esse primeiro tema. E vamos para o tema 2. Outra questão muito comentada foi de pessoas solidárias, fazendo compras para idosos, por exemplo. Você fez isso, ajudou um velhinho. E o oposto, pessoas muito egoístas, fazendo estoques desnecessários de álcool em gel, por exemplo. Isso nos leva para o segundo tema: solidariedade e egoísmo em tempos de pandemia. Uma outra versão para isso seria essa aqui, que eu acho bem legal, daria uma redação interessante, que são os heróis e os covardes em tempos de pandemias. Daria uma discussão legal, não daria não? Bom, para esses temas eu pensaria em usar na introdução um mito. O Narciso é praticamente um exemplo de egoísmo, daquele que só olha para si mesmo. Mas ficaria legal também pensar na Antígona, que lida com a questão da ética, e na Cassandra, que previa o futuro e ninguém acreditava nela. Esses dois mitos já foram explicados em vídeos anteriores. De novo, só clicar aqui nos nossos cards. Além desses mitos, acredito que o conceito de ética, de novo, cabe muito bem. Dá para pensar no conceito da ética aristotélica, mais uma vez, ou no conceito da ética do Levinas, Emmanuel Levinas. Para quem não conhece o Levinas, para ele, a ética deve ser pautada na alteridade, na empatia, no olhar o outro. Gostou? Pensa nesses conceitos para esse tema. Um terceiro tema seria a questão das fake news. Bem, você deve ter recebido algum vídeo, áudio, muita gente mandando áudio no WhatsApp ou alguma outra rede social trazendo alguma informação falsa ou muito distorcida sobre a origem do vírus, a forma como ele é transmitido, ou isso também rolou muito, um tratamento novo, miraculoso, que vai resolver todos os problemas. Bom, nesse caso, acho que cabem discussões sobre os limites da liberdade de expressão. Isso é, alguém, ao colocar uma informação falsa na rede e que pode prejudicar milhares de pessoas, está exercendo um direito mesmo ou está cometendo um crime? Para discutir temas assim, dá para usar novamente o conceito de contrato social que eu citei lá no tema 1. Afinal, o Estado pode limitar algumas liberdades pensando na segurança coletiva. Esse é o princípio. Essas liberdades, claro, pode ser o ir e vir, que tem a ver com a quarentena lá do grupo 1, ou de falar o que se quiser nas redes, que é a questão das fake news. Além disso, dá para citar o conceito de sociedade do espetáculo. A gente tem um vídeo mais antigo, quando a gente ainda não estava nessa pegada nova aí, sobre isso, mas também vale a pena dar uma clicadinha
olhadinha, a gente tá diferente, você vai ver que eu nem tô em barba branca naquele tempo lá, tá bom? Daria para dizer, por exemplo, que a pandemia se torna ela também um elemento do espetáculo, já que contém vários ingredientes aí de um show. Por exemplo, a tensão, as reviravoltas, a tensão plena, enfim, é triste dizer, mas a desgraça, ela também se espetaculariza. Foi um quarto assunto seriam as questões ligadas à economia. Não sei como essa parte está atingindo você e sua família. Só para fazer um parênteses, a gente está gravando esse vídeo, hoje é 24 de março, a gente está, eu espero, né, no auge da pandemia. Espero que ela comece a diminuir a partir daqui, a gente não sabe o futuro. Se você está vendo esse vídeo muito para frente, talvez você tenha que fazer uma retrospectiva, mas agora, nesse momento, a gente realmente não sabe como essa questão econômica está atingindo. Mas o comércio hoje está fechado, as pessoas em casa, e várias novas questões estão surgindo, como, por exemplo, a necessidade de uma renda mínima ou do trabalho em casa. Poderiam, então, surgir temas como esse aqui, ó, renda mínima em tempos de pandemia. Claro que com variações de novo, como direitos trabalhistas em tempos de pandemia, como é que fica essa questão? Essas discussões são um pouquinho mais complexas, já que as respostas não são assim tão óbvias, mas eu acredito que os conceitos de Estado liberal ou Estado neoliberal, como por exemplo o proposto pelo Milton Friedman, ou do Estado keynesiano, proposto pelo Keynes, obviamente, né, keynesiano Keynes, seriam bem interessantes nesses temas. E por fim, o quinto tema trata das questões da saúde mental. Não sei como está sendo para você ou como foi para você, mas eu vejo inclusive comigo uma série de sentimentos se misturando rapidamente, indo e vindo. Eu já senti muito medo, não só da doença atingir pessoas muito queridas ou atingir a mim mesmo, mas também uma espécie de medo de me sentir culpado por eu levar o vírus para elas. Mas não é só o medo, é também a ansiedade em querer saber o que vai acontecer, ou a tristeza em ver tantas pessoas sofrendo. No meu caso, em casa somos 5 pessoas, então não está muito solitário, mas eu sei que muitas pessoas também estão sofrendo dessa solidão, da falta de contato com os outros. No entanto, tem um outro lado. Eu tenho visto algumas pessoas usando esse tempo, meio de certa forma livre, para mergulhar em reflexões pessoais, para reavaliarem a própria vida, os sentimentos, o que estão fazendo com a vida. Há quem diga que o tédio pode ser muito importante para a construção da capacidade crítica e da capacidade criativa. Diante disso tudo, discussões sobre saúde mental podem ser um prato cheio. Para esses temas, sugiro que você dê uma olhada no conceito de sociedade do cansaço, proposto pelo Byung-Chul Han. A gente também tem um vídeo dele falando sobre isso. E como ele pode ser adaptado para esses tempos de quarentena e de pandemia. Vale a pena pensar também no Bauman, no conceito de liquidez, em como as coisas se transformam rapidamente. Ou ainda no conceito de tempo livre, tal como lá pensou o ator. Beleza? Por fim, outros temas ou algumas outras discussões, como eu falei, podem surgir. A gente está, eu espero, no auge dessa pandemia, espero que não seja o começo, não. Se a gente achar necessário, a gente vem aqui e tenta gravar um novo vídeo falando de outros temas, tá bom? Enquanto isso, eu sugiro que você use seu tempo em casa para escrever. Escreve bastante. Como eu disse no início do vídeo, é só clicar na descrição abaixo que você pega os temas completos. E você pode mandar para a gente corrigir também, tá tudo lá no link. E não esquece, dá uma curtida, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo os vídeos como esses, inclusive numa época tão difícil como essa, beleza? Espero que tenha gostado, espero ter ajudado você. Abraço, até o próximo.